Bom, pessoal, então, sejam aí bem-vindos à nossa primeira e espero que não única live da disciplina de agências de viagens e operadoras. A gente hoje vai... Essa live, como eu falei no início, é mais uma conversa para entender como é que foi a disciplina para vocês. Eu sei que foi uma disciplina que acabou acontecendo de forma muito rápida, até pela questão do tempo, das logísticas em que eu acabei me colocando, mas se vocês até quiserem ligar as câmeras ou quiserem falar no microfone, porque antes de começar a fazer essa parte mais de reflexão teórica, eu queria saber, ouvi-los de vocês, onde a disciplina está pegando mais, né? Que conteúdo especificamente está sendo mais, digamos que, difícil, se não teve nenhum conteúdo em específico, até para eu poder pensar a live com base nas questões de vocês. Então, aqui vai ser uma... A gente vai hoje brincar de sala de aula invertida. Eles falam, a gente deixa as atividades para o final, mas em relação aos conteúdos teóricos, eu queria saber de vocês o que de fato foi mais compreensivo, foi menos compreensivo. E fiquem à vontade aí, Rogério e companhia, para colocar as questões. Somos todos ouvidos. Eu gostaria de começar dizendo, professor, que, mais uma vez, a gente é muito feliz com essas suas disciplinas, e, claro, para mim, principalmente. Como lá no curso de guia de turismo, no Instituto Federal, a gente teve disciplinas bem semelhantes, e esses conteúdos que você está trazendo aqui nessas disciplinas, desde o primeiro semestre até agora, vem me ajudando e muito. Então, eu, de certa forma, não tenho tido muita dificuldade em compreender, para mim são tudo ótimo, vai só agregando valor, certo? Agregando valor ao meu conhecimento já adquirido e o que mais ainda estou adquirindo aqui na disciplina. Então, eu quero dizer que não tive dificuldade, não. Estou com o segundo fórum para mandar, já mandei lá o primeiro, estou com o segundo, realmente os fóruns estão muito bons. Né? No segundo, eu estou contando uma história de vida minha também, lá e tal. Já da agência pequena aqui, receptiva de fato, né, e tal. E na atividade, bem legal. Montando aqui um roteiro que eu não vou dizer o nome, vou deixar surpresa aí. É Você que vai ver, surpresa, né? a professora Amparo vai ver. É um roteiro simples, mas um roteiro para um público diversificado e com atividades bem interessantes. E, claro, tudo com a ajuda, fazendo aquela relação que você pede na atividade de teoria e prática. Então, Sim. vem me ajudando muito. E eu, de fato, fui muito feliz em contemplar esses conteúdos que você trouxe para a gente. Muito bom. Se a meninada aí puder aproveitar, isso realmente é para guardar para sempre, viu? Esse aprendizado, porque é uma bíblia para quem vai empreender nesse ramo de agenciamento. Para mim foi muito bom. Não sei aí para os colegas, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, Rogério. A gente agradece aí você sempre participando e deixando contribuições muito significativas. E, como sempre, eu fico feliz em saber que a gente está conseguindo provocar em vocês essas intenções de empreendedorismo, até mesmo trazendo alguns conteúdos que são novos para quem já é da área e coisas que façam com que vocês sempre revejam e reflitam a formação que escolheram para si, que ano que vem vocês já vão estar aí concluindo, né? Inclusive. Então, a gente já está mais que da metade do curso aí. Já estamos quase, estamos na etapa, indo para as etapas finais, né? Muito bem. E Professor, só mais um pode falar, adendo. pode falar. Hoje eu estou aqui comemorando o fato de estar empregando já os conhecimentos adquiridos aqui nas suas disciplinas, nas demais, claro, na prática. Por exemplo, ontem estive com um grupo mesmo diversificado de Teresina, da região do Disseu, fazendo um roteiro bem eclético, com um grupo misto aqui, e hoje e amanhã estou com um grupo menor, uma família de São Paulo, onde eu tive a felicidade de incluir no roteiro uma visita até no cemitério, para contemplação de fotografias de túmulo, já que um dos participantes tem uma tendência para arqueologia. Então, a gente está sendo muito feliz em poder já empreender, colocar em prática os conhecimentos aqui adquiridos, viu? Que bacana, Rogério, que bom. Eu, assim que possível, eu já estou começando a viajar, eu vou me organizar para visitar os polos. Eu vou ter que visitar os polos até porque eu sou professor de estágio de vocês. Vou ficar com estágio 1 e 2.
Então, a gente vai, não sei como é que vai ser a logística, mas eu provavelmente vou ter que ou encontrá-los, ou ir no polo por algum motivo para poder tratar das questões de legalidade, mas eu vou me organizar para visitar os polos, não sei se todos no ano que vem, mas eu acho que vai dar para ir todos. É Piauí, né? Piauí dá para a gente fazer o Piauí aí tranquilamente. Então eu vou me organizar e a gente vai. Vou tentar fazer esse roteiro aí também, viu, Rogério? Vou te cobrar. Beleza, professor? Estaremos aqui de braços e portas abertas para lhe receber no polo e nas atividades por aqui também, tá bom? Perfeito, meu amigo. Mais alguém, pessoal? Ramon, Cídia, Aparecida, né? Keila, Remilda, Valtécio, mais alguma questão de disciplina? Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, colegas, turma. Eu ao contrário do Rogério, professor, eu estou meio que voando assim na sua disciplina. Eu não vou mentir, eu ainda não dei uma lida assim mesmo, só panorâmica mesmo, a leitura que eu já fiz nos registros que você colocou lá para a gente dar uma lida, né? Eu dei uma lida bem panorâmica no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro, mas foi uma coisa assim, a mesma coisa, assim. E aí, assim, coisa, eu tô igual a você. Tipo assim, na verdade, você até que professor explicar assim, como que vai ser mais ou menos esse trabalho, né? Porque assim, devido a algumas semanas a gente trabalha, às vezes a gente acaba se esquecendo. Queria que o professor explicasse mais ou menos como será feito esse projeto. Na verdade, é um projeto, né, professor? O roteiro? Hã? Não, Ramon, não, é só um esboço de roteiro, não vai ser um projeto, não. A gente ia pedir para vocês no início um roteiro técnico descritivo, que é um trabalho bem mais aprofundado. Porque o nosso Só trabalho que não vai ser em grupo, não é isso? não, é individual, o trabalho é individual. Ele está confundindo com a outra disciplina. Eu acho que é a disciplina da Adriana, né, não? Que é projeto. É para ficar louco, professor, porque é uma coisa e outra. Não, tudo bem, imagino, são muitas disciplinas e muita coisa para dar conta, né? Então, acho que eu posso, já que ninguém quer mais se posicionar. E assim, eu caí de paraquedas nesse curso, porque não é a minha área, né? Mas eu sempre admirei bastante quem trabalha na área. Por isso que talvez eu aceitei, né, a encarar o curso. Minha área mesmo, eu sou professora, né? Eu sou formada em História, tenho também curso de Pedagogia. E, assim, é uma área bem diferente, né? E eu lendo as apostilas que você colocou, os capítulos que você colocou, eu vejo que tem, em algumas passagens, eles falam de agência de viagem, né? E outros eles falam de agência de viagem e turismo. Agência de viagem é diferente de agência de viagem e turismo, ou são a mesma coisa? Eu estou meio em dúvida nas tipologias, sabe? É muita coisa. Pronto, Cid, esse foi bem um dos pontos que eu estava observando nos fóruns. O que acontece? Conceitualmente, mercadologicamente falando, nós vamos chamar agências de turismo, certo? Mercadologicamente falando. Aí nós temos dois tipos, que são os tipos básicos: as agências de viagem e turismo e as agências de viagens. As agências de viagem são aquelas que trabalham com a intermediação. As agências de viagem e turismo são as operadoras turísticas. Elas trabalham com operação de roteiros, elas fazem todos aqueles serviços que estão lá descritos no decreto, esse decreto de 2014, salvo engano, que eu passei para vocês, para poder acompanhar o fórum, mas são atividades exclusivas, a operação. A operação é exclusiva da agência de viagem e turismo. Só que se a gente pegar, como eu disse, mercadologicamente, todas vão ser agências de turismo. Aqui, vamos pegar aqui, não sei se vocês estão vendo aqui a minha mão. Aqui a gente tem o grupo agência de turismo. Quando a gente vai segmentar isso, de um lado eu vou ter as agências de viagens e do outro lado eu vou ter as agências de viagens e operadoras. A grande diferença é porque as operadoras elas vão operar, elas vão trabalhar com emissivo e com receptivo,
mas elas vão operar os roteiros. E as outras não, elas vão trabalhar mais com intermediação de roteiros. Por exemplo, a agência do Arthur, ela é uma agência de viagem. Ela não é uma agência de viagens e turismo. Ela não é uma operadora, porque ela quem opera para a agência do Arthur é a Flytour, que é uma grande operadora que tem no Brasil, certo? Deu para situar mais ou menos aí? Professor, então, assim, a agência de viagem e turismo são operadoras de turismo, não é isso? Eles fazem Isso. um trabalho mais complexo, desde o receptivo ao emissivo. Receptivo, emissivo. A operadora ela vai também fazer o quê? Ela vai alinhar todos os serviços turísticos dentro do receptivo e do emissivo. Pode ser que uma operadora trabalhe só com emissivo, pode ser que ela trabalhe só com receptivo, mas o fato é, essa empresa é ela quem vai elaborar todo o pacote turístico. E vocês viram lá na aula 6 que existem várias tipologias também de roteiros, né? De roteiros turísticos, que eu acabei explicando, acho que foi na aula 6. Então, quando a gente tem essa visão que você está colocando, a operadora ela vai operar. Ela vai montar e vai operar o roteiro turístico. E, professor, então a agência de viagem, ela já vai pegar, tipo, pronto. Isso. Só que, tipo, pronto assim, ela pode pegar, é muito comum a agência do Arthur, ela revende Flytour. Então, ela é uma agência que a gente chama de agência de viagens revendedora, né? Ela acaba revendendo passeios da Flytour. Ele não tem trabalho nenhum de montar o roteiro. Os produtos já vêm prontos, ele vai só entrar ele vai só não. Quando a gente fala só, a gente limita, né? Ele vai entrar no GDS da Flytour e ele vai selecionar aquilo que o cliente busca, certo? Só que a agência do Arthur é uma agência de viagens, ela não é uma operadora. Operadora, você vai pensar em escala macro, assim, a gente vai pensar em CVC, a gente vai pensar na Schultz Turismo, a gente vai também pensar na própria Flytour, que é uma operadora grande, tem outras operadoras internacionais. Se a gente fizer uma pesquisa aqui bem rápida, a gente consegue identificar algumas delas de operadoras. Certo, Cida? E, professor, fale só mais um pouco sobre o emissivo e o receptivo, por favor. Tá. Em relação a emissivo, a gente tem que ter aquela visão de que, se a agência de viagens ela fica localizada em Parnaíba, né? Eu tenho uma agência de viagens aqui no município, a Delta Turismo. Vou até pegar a ideia do Keini, já fez fala para vocês. A Delta Turismo ela trabalha só com emissivo. Então, essa agência ela vai elaborar roteiros de emissivo para poder fazer com que os turistas, os consumidores, aliás, que moram aqui no município ou em outros municípios, eles viajem para os destinos de emissivo que nós estamos mandando. Agora, se eu também trabalho com receptivo, e aí eu fecho um grupo de pessoas que vieram lá de São Paulo e querem fazer receptivo aqui em Parnaíba, seria o turismo local, aí a gente pode operar Rota das Emoções, né? A agência que vai trabalhar com receptivo, ela vai trabalhar com turismo dentro do seu destino ou em rotas que fazem parte do seu destino. Por isso que eu cito a Rota das Emoções, certo? E aí tem agências que vão trabalhar somente com receptivo, que é o caso do Valtécio, e tem agências que vão, não sei se a de Rogério trabalha com receptivo e emissivo, e tem agências que vão trabalhar com os dois, mas comumente agências menores, agências locais, trabalham com receptivo. Guias de turismo, eles trabalham com receptivo, né? Só vão trabalhar com emissivo se eles forem contratados, geralmente, por uma agência maior, por uma agência que vai fazer contratar o serviço dele para que ele possa acompanhar um grupo no emissivo. Tipo, professor, um exemplo, outro exemplo para clarear para a Cídia, o emissivo. Se eu vou lá na loja da CVC em Piripiri, por exemplo, lá eu compro um pacote para Oktoberfest 2022. Pronto.
Lá ele já vai ter esse pacote todo formatado para mim, com hotel, onde eu vou ficar, onde eu vou me hospedar, onde eu vou me alimentar, as opções e tal. Eu posso comprar o pacote completo, pacote cheio, o pacote master, ou outro tipo de pacote que tiver. Aí vai ter o acesso às festas, os ingressos, já está tudo incluso. Enfim, ele vai dar todo um panorama do que eu vou consumir nesse pacote. Então, esse seria o emissivo, tipo, da CVC para o Oktoberfest em Santa Catarina, por exemplo. E outro ponto, por exemplo, vou contar assim do meu caso mesmo, um exemplo meu. Certa vez eu fui contratado por uma agência de Teresina para conduzir um grupo até a Paraíba, né, Campina Grande. Então, fui fazendo todo o percurso de acordo com o que eu aprendi, daqui até Campina Grande, era de ônibus, e fazendo as cidades, as informações, conduzindo o grupo na parte da excursão, na parte lá do check-in, no hotel quando chegamos, as atividades que iam ter, e tudo mais, tudo mais. Emissivo também. Agora, quando uma agência, por exemplo, a Miracel Turismo, me contrata para atender um turista aqui em Pedro II, aí eu vou operar para eles, vou trabalhar no MC, no receptivo aqui. O roteiro que a Miracel vendeu. Aí eu vou trabalhar ele aqui. Eu não sei se deu para clarear um pouco. Obrigado, professor. Pois é justamente isso, viu, Rogério? Fantástico. Você foi bem em cima dos exemplos. Ficou claro, Cid, agora para você? Ficou mais claro? Sim, professor. Sim, obrigado, Rogério. Obrigado, professor. Que é isso. Então, gente, eu vou tentar fazer o seguinte, já que ninguém colocou mais nenhuma dúvida, eu vou pegando esses links que o Walter está colocando, são muito interessantes, para a gente poder se aprofundar cada vez mais. Eu vou tentar pegar as aulas por cima, porque a gente já está com 7h35 aqui, e aí depois eu vou pontuar as atividades. Eu vou abrir o cigarro para que a gente possa ver as atividades com detalhamento. Tá certo? Então, vamos lá. Na nossa aula 1, que é uma aula bem mais de historicização, a gente faz aí toda uma parte histórica, um apanhado histórico sobre a questão de como é que se deu o processo de agenciamento no mundo, né? Para depois entrar nessa perspectiva de Brasil. Então, vejam que tanto os slides quanto a aula, eu não vou me ater minimamente às datas, mas a gente vai perceber esses precursores em alguns países, como a Alemanha, como na Itália, como na Áustria, o próprio Thomas Cook, né, que é um dos principais exemplos que a gente tem de pioneiro no agenciamento. Então, a gente tem essa dinâmica de historicização, que é interessante que vocês conheçam, porque até para poder compreender que esse mercado de agenciamento, outrora, muitas vezes tratado como um mercado que não merecia, que não carecia de profissionalismo, hoje é um mercado que percebe, os profissionais têm percebido que essa constância, essa necessidade de mudança, e principalmente de perceber inovações e oportunidades é de fundamental importância para que o agente ou a agência ela consiga se manter no mercado de trabalho. Porque tem muitas agências, mas também tiveram muitas que fecharam por falta de dinamismo, ou até mesmo por falta de abordagens mais inovadoras, né? E aí a gente traz nessa primeira aula também esse conceito de agência de viagens. Eu acho que é interessante a gente só relembrar, vou ler aqui para vocês. Segundo Rejovski e Perus, são empresas de serviços e sua principal função é a intermediação, as quais derivam outras funções que vão desde a informação e o assessoramento ao cliente. Então, vejam que a agência ela vai trabalhar, ela é o elo desses serviços todos turísticos que compõem um produto turístico, meio de hospedagem, transporte, passeios, a própria questão mesmo de ingressos, de entretenimento, e a agência de viagens ela vai fazer essa mediação. E a partir do momento que ela faz essa mediação, e é um ponto que é importante para o agente, que ele tenha esse olhar, essa visão e essa percepção de consultor. Mais ou menos assim. Cid e pessoal, imagine que eu chego lá na CVC para comprar um pacote turístico para Buenos Aires. Se você, que é o agente, não tem as informações básicas sobre clima, horários, sobre voos,
sobre os principais passeios, meios de hospedagem que vão atender as minhas expectativas e as expectativas de quem estiver comigo, provavelmente você vai dar uma consultoria equivocada e aí o seu cliente ele vai ficar chateado. Eu acho que eu citei até num dos exemplos das minhas aulas, eu tive um caso de uma prima que foi para Gramado, comprou os Gramado no Natal Luz, Gramado, e lá das visitas que ela iria fazer com a família, o filho dela não conseguiu entrar num dos shows. E aí ela teve que processar a operadora, era uma operadora grande, né? Acabou ganhando a causa e ela foi ressarcida remuneratoriamente. Não sei se na disciplina de direito vocês viram com aprofundamento essa questão mais de direito do consumidor, mas é bacana também vocês conhecerem para saber quais são as obrigações de vocês enquanto agentes e os deveres, né, direitos de consumidor e de vocês também, agência de viagem. E aí, falando dessa importância da questão de consultoria e assessoramento, porque é nessa relação, pessoal, que você consegue fazer uma venda, porque não é meramente uma venda, você está vendendo um sonho, você está vendendo expectativas. Que você consegue atender a essas expectativas, você vai conseguir fidelizar esse cliente também. Eu falo não só como turismólogo, mas eu conheço muitas pessoas que são aqueles viajantes que preferem viajar por agências de viagens e só compram nas mesmas empresas, porque já sentem segurança. Ah, professor, como é que eu vou decorar todos os climas e passeios de Buenos Aires, ou aliás, da Argentina, ou de diferentes destinos da América do Sul? Pessoal, só o que tem material disponível, tem folder, tem vários portfólios que você utiliza para poder ter essas informações no seu know-how de informações. Tá. Aí a gente fala também sobre esses aspectos evolutivos. O que eu quero que fique claro para vocês é que isso começou lá no século XIX, na Europa e na América do Norte, Estados Unidos. A gente fala também sobre Thomas Cook. Vão sendo colocadas, que eu acho que é um ponto super importante, que as agências de viagem, elas começam lá por volta da década de 50, a perceber e a realizar excursões. Então, a gente vai ter a massificação do turismo. Esse turismo de massa, ele vem no pós-Segunda Guerra, né? E é um turismo que acontece principalmente por conta dessa massificação provocado pelas agências de viagem, que baixam os custos das viagens e, consequentemente, isso acaba contribuindo para que haja uma massificação dessas viagens. E, pessoal, esperem só um minuto. Não sei se vocês estão ouvindo aqui um barulho bem alto. Me confirmem, por favor. Barulho. Tem um som diferente. O som tá diferente, né, Rogério? Eu estou aqui no meu quarto e tem um pedaço do forro do meu quarto que ele está querendo desabar no exato momento da aula. Então, eu vou ver se eu continuo aqui, se não estiver atrapalhando vocês. Se tiver, a gente pode mudar e ir para um outro local. Para você estar tranquilo? Dá para seguir assim? Mas dá para continuar, professor. Não atrapalha não, viu? Por mim, não. Beleza. Se cair o forro aqui, vocês já sabem, viu? Mas eu estou longe do forro. Não vai cair sobre mim, não. Cuidado com esse acidente aí. Não, a pessoa ia ser mediatizado o negócio. O professor sofre acidente de trabalho dando aula. Olha que bacana. Olha, professor, vai para os memes aí. Vai dar certo. Então, gente, é muito interessante a gente entender esses aspectos do turismo, né? Aí um ponto que eu queria trazer para vocês também, já lá por volta da década de 60, é que há uma integração muito maior entre as operadoras e os agentes de viagens. Em que sentido? As operadoras, elas começaram a surgir principalmente por conta que as companhias aéreas viram a possibilidade de investir no segmento de agenciamento. E aí, como eu falei para vocês, década de 50 a gente tem uma intensificação das viagens rodoviárias, viagens que já aconteciam também de trem, viagens de avião, acaba sendo mais um meio.
E a gente vai ter lá por volta da década de 70 as estratégias de marketing que começam a surgir como um ponto muito forte para também potencializar essas viagens. Já lá na década de 90, eu destaco para vocês que há um crescimento muito grande. E aí a gente tem que pensar isso antes do período dos anos 2000, né, claro. Década de 90 a gente vai ter um crescimento muito grande das viagens, uma popularização das viagens, o próprio transporte aéreo, ele fica mais acessível. Hoje, eu viajei recentemente e particularmente achei que as passagens estão muito caras, mas a gente tem aí políticas que vão potencializar e facilitar para que nós, que não somos de grupos privilegiados, possamos ter acesso a viagens. E aí também, assim, já falando no século XXI, já falando sobre do século XXI, né, anos 2000, a gente vai ter como alguns pontos que precisam ficar na reflexão aí para vocês. Que há mais formas de distribuição pelas novas tecnologias. Hoje, por exemplo, eu comprei as minhas passagens aéreas para a viagem que eu fiz para São Paulo e Rio por uma intermediadora, que não é uma agência de viagens e nem uma operadora, é uma buscadora de passagens. É um buscador de passagens que fez toda a busca das passagens, de companhias aéreas e de outros serviços que eu precisei durante a minha viagem. Então, a gente vai ter aí várias formas de chegar até o consumidor final, que são essas novas tecnologias. A diminuição das comissões, há uma diminuição das comissões para as agências. A gente vai ter também aí, dentro desse processo de muito mais atores participando da cadeia produtiva da distribuição, a gente vai ter mais desintermediação. A agência ela vai deixar de ser a intermediadora e vai ter que fazer parceria com essas outras empresas, esses buscadores, Expedia, TripAdvisor, Booking, para poder conseguir vender, continuar tendo um volume de vendas interessante. E a reintermediação também, não é? Que vai funcionar nesse sentido, que é a intermediação feita novamente por outro agente. Já falando de Brasil, a gente traz alguns fatos relacionados à criação de órgãos do agenciamento. A ABAV, por exemplo, ela surge em 1953, é uma associação de agências de viagens. Tem o site da ABAV, acessem para vocês conhecerem melhor. A gente também traz aí o surgimento da CVC, que hoje em dia eu acho que ainda é a maior operadora da América Latina, se eu não estiver enganado. A gente fala também da Abrastoa. Então, nesse primeiro capítulo, nessa primeira aula, a gente vai ter uma série de informações históricas que fazem com que vocês tenham essa percepção de como é que se deu o mercado de agenciamento. Já na aula 2, só abrir aqui a aula 2 para vocês. Já na aula 2 a gente vai ter o quê? A gente vai falar especificamente que é pelo que eu entendi, é um ponto que causou uma certa bagunça aí na cabeça de vocês, que é essa questão das tipologias das agências de viagem. A gente traz os conceitos e fala sobre as tipologias. Então, basicamente, já ficou claro para todos que as agências elas são essa empresa que faz a intermediação. E aí eu queria só relembrá-los que eu apresentei duas legislações, o decreto número 84.934 de 80, que ele classifica as empresas de agências de turismo em agências de viagem e turismo e agências de viagens. Beleza? Quando a gente pega já o decreto de 2005, que é o 5.406, ele vai classificar as agências em operadoras turísticas e agências de viagens. Pegando o decreto de 2014, que foi o que eu disponibilizei para vocês, ele junta esses dois conceitos e as agências de viagens e turismo são as operadoras e as agências de viagens são as agências de viagem que fazem só intermediação ou que trabalham só com receptivo. Beleza? Nesse decreto de 2014 a gente vai ter essa discussão.
E aí é interessante que nós acessemos lá os decretos, principalmente esse de 2014, que é o mais recente, que ele vai dizer quais são as atividades de agências de viagens e operadores. E vocês viram que tem uma série de coisas, né? Por exemplo, a agência de viagens, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer venda comissionada, intermediação remunerada de roteiros turísticos, ela pode trabalhar também com reserva de acomodação por meio de... Calma! Gente, meu forro vai cair aqui, viu? Vocês viram que tem uma participação especial aqui da Isa atrás. Eu vou... E a Isa está com medo do forro, viu, professor? Tá. Isa, faz o seguinte, pode sair, vai lá. Me deem só um instante, viu? Essas coisas só acontecem nas minhas lives. Podem falar, eu sei. Ok, professor, tranquilo, tranquilo. Eu vou só aqui mudar de cenário, tá? Só um instante. Vou desligar a câmera só por uns instantes. Tudo bem. Tá, então deixa. Pronto, pessoal, voltei, estou vivo, tá? Não aconteceu nada comigo. Nem com Isa também. Beleza, professor. Estamos vivos aqui. Esse momento épico só acontece nas minhas aulas, adoro, viu? Vocês vão ter muita história para contar nas aulas da saudade de vocês aí. Vão dizer que nas minhas lives acontecia de tudo. O telefone falava, o forro do professor quase cai em cima dele. Então, vamos lá. Professor, no caso você vai ser nosso professor de estágio, ano que vem. Isso, estágio 1 e 2, viu, Ramon? Você sabe mais ou menos a previsão de quando será? Se vai ser no primeiro semestre? Então, no primeiro é o estágio 1 e no segundo vai ser o estágio 2, né? Aí no caso, agora, vai ser a previsão janeiro, não sei lhe fevereiro. dizer. Não sei lhe dizer, porque o professor me chamou para a disciplina agora, né? O edital saiu agora, o resultado, aliás, e aí eu não sei como é que vai ficar essa questão do período, né? Mas assim que a gente souber, a gente divulga para vocês. Sim, professor, porque tem a questão também dos convênios, né? Que tem que... não sei, Teresina tem alguns convênios, né? Com alguns hotéis, alguns lugares lá. Agora, quem teve de segundo, não sei quando que eles vão fazer, porque o coordenador de estágio, ele mandou uma documentação para mim que eu ia fazer estágio não obrigatório, né? Sim. Aí eu ia fazer para completar a minha
minha carga horária que falta lá, né, nas atividades complementares. Só que eu acabei não fazendo ainda por conta que algumas coisinhas devem ser ajustadas, sabe? Porque lá na cláusula lá do contrato, né, do convênio, tem questão de remuneração, que a empresa ela tem que dar uma bolsa e tal. Eu até falei para o coordenador se realmente tem a necessidade ou pode se isentar dessa bolsa, né? A pessoa que vai estar nos contratando como estagiário. Sim. Aí ele disse que talvez poderia estar fazendo essa isenção dessa bolsa, né? É porque, pelo que você está falando, é o estágio de outro curso, não é isso, Ramon? Não, é o nosso mesmo. Ah, tá. Não, é porque assim, eu já fui professor de estágio na UFDPA. A logística é a mesma da UFPI. Então, assim que a gente estiver mais próximo da disciplina, a gente vai alinhando melhor isso. Mas eu acho que é possível, assim. E para quem puder até ir para Teresina, é até melhor em relação a lugares, né? Para estagiar. Quem tiver essa oportunidade, seria uma boa ideia. Professor, mas sim, eu acho que, tipo assim, a UFSC lá em Teresina, ela tem convênios acho que ela tem convênios com algumas empresas, né, lá. Mas aqui tá, a gente vai fazer os convênios na hora que a gente entrar. Vai ser assim que vocês começarem a disciplina de estágio, vocês identificarem um local de estágio, vão fazer essa mediação, ou então eu vou entrar em contato, que era assim que funcionava aqui na UFP, no UFDPA, e vocês trazem esses possíveis locais para estágio, a gente vai fazer o contato e fechar o termo de compromisso. E a documentação, né? Ah, sim, entendi, professor. Entendeu? Assim, a gente até, porque, tipo assim, fica um pouco difícil para quem trabalha, né? Tem esse. Pois é, a gente tem que ver como é que vai fazer, e aí eu só vou poder dizer para vocês quando estiver mais próximo da disciplina mesmo. Porque aqui na nossa cidade mesmo, apesar de ser uma cidade bem turística mesmo, com vários atrativos turísticos, o turismo em massa, sofre essa carência de hotéis, né, mais hotéis, mais esses lugares mesmo, a questão para trabalhar o turismo. E, Sim. assim, tem poucas opções, né? Não, pois é o que eu estou dizendo para você. À medida que a disciplina for acontecendo, a gente vai tentando conseguir esses lugares, vocês podem também trazer informações de lugares que têm interesse que consigam estagiar, ou até mesmo estagiar com o Rogério tem uma agência, né? Seria uma possibilidade de estágio, se ele puder abrir portas nesse sentido também para os colegas, né? A gente vai alinhando isso no próximo semestre, tudo bem? Olha aí, Rogério. Beleza. Sem citado, eu vou falar. Já tiveram 4, 5 colegas perguntando sobre isso e eu também não soube dizer nada. Mas, por enquanto, quando for na hora certa, a gente poderá falar. Tá bom? A gente vai conversando, viu? Tudo certo, professor. Obrigado. É isso. Vamos voltar aqui que depois desse susto do forro, eu vou mandar a foto depois para vocês. Metade do meu forro caiu no quarto aqui. Enfim, vamos lá. E aí, como eu estava explicando, também tem essas diversas atividades que as agências de viagens e as operadoras elas realizam. Só que o que tem que ficar muito claro para vocês, os serviços de operação eles são exclusivos das operadoras. E aí eu trago para vocês, tem algumas classificações que são classificações, elas são usuais no mercado de agenciamento, elas são usuais para quem trabalha com agenciamento. Por isso que é bacana que vocês tenham esse conhecimento também. As agências, as operadoras, elas podem, quanto à questão geográfica, elas podem ser operadoras internacionais, nacionais e locais, e aí, como eu disse antes, essa operadora ela vai atuar dentro da área de geografia de território que ela se localiza. Braga também vai classificar as operadoras quanto aos segmentos. Aí tem diversos segmentos. Receptivo, que é o caso no caso do Valtessa é a agência, né? É guia, aliás, guia de turismo. Mas a gente tem operadoras de receptivo, a gente vai ter operadoras de ecoturismo, operadoras que trabalham somente com intercâmbio. Aqui em Parnaíba tem 2 que trabalham só com intercâmbio. Tem de incentivo, que é mais voltado para viagens de trabalho. Tem essas que trabalham somente com cruzeiros marítimos.
tem focadas em pesca ou golfe, e aí a gente vai ter também operadoras que podem ser segmentadas em vários desses segmentos. Uma coisa não exclui a outra, certo? Então, eu até penso que é muito mais interessante você ser uma operadora multissegmentada, que tenha segmentos ali que dialogam, do que uma operadora que trabalhe somente com o público. Minha percepção. Outro conceito também que ela vai trazer são as agências que são representantes e distribuidoras, e aí, conceitualmente, são muito parecidas, mas um exemplo de agência representante que eu posso dar para vocês é a do Arthur, a Aquaturismo. Depois dê uma pesquisada no arroba dele, é @aquaturismo. Ele trabalha como uma representante da Flytour. Tá, isso. A gente vai ter também aí as agências que são especializadas em lazer, e eu até brinco, né? O lazer é um dos principais produtos do turismo. Então, agências que é interessante que a agência ela tenha o trabalho, o foco, o segmento de lazer como um foco importante e significativo, que é um dos principais aí de atuação no agenciamento. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso ir para a aula 3? Tranquilo, professor. Pode dar seguimento aí. Beleza. Vamos aqui para a aula 3 rapidinho, só para a gente... Essa aula 3, ela é uma aula 3 e 4, porque ela vai falar da tecnologia e dos canais de distribuição. E a gente vai perceber... Só um minuto, gente. Pronto. E a gente vai perceber que esses canais de distribuição, eles começam como? Eles surgem das companhias aéreas, né? As companhias aéreas, elas criam esses portfólios de clientes, de serviços, criam os GDS, os CRS. Esses CRS, eles se expandem para o segmento de agenciamento e transporte turístico, mas principalmente agenciamento, e as agências começam a comprar a licença desses CRS das companhias, para poder ter acesso, e a partir dos CRS, que são sistemas globais, sistemas de distribuição de reservas, vão permitir que a agência também consiga ter acesso ao portfólio de clientes das companhias aéreas. Isso eu falo especificamente de voos, né? Mas se a gente abranger, por exemplo, a ideia do GDS, que é o Sistema Global de Distribuição, nós já vamos ter uma dinâmica que vai envolver uma série de informações. Meios de hospedagem, locadores de veículo, transportadoras turísticas. Nos GDS, a gente vai ter vários serviços, aliás, disponíveis. E nós precisamos aí também compreender que esses GDS, eles, pelo menos assim, eu já trabalhei no agenciamento, mas foi um tempo muito curto. Eu não tive contato com esses sistemas, mas só com o sistema da agência mesmo, e faz muito tempo isso. Mas eu lembro que os agentes que eu conheço comentam que os GDS eles não são tão utilizados quanto os CRS, que são esses sistemas de reservas. O que a gente vai perceber também é que essa mudança, né, de canais de distribuição partiu muito também da tecnologia que foi evoluindo, da globalização, dessa necessidade de fazer com que se chegue mais rápido ao consumidor final, porque nós temos uma série de empresas, não só companhias aéreas, mas também agências de viagem, que concorrem diretamente entre si para vender passagens. Mas aí vão surgindo outras empresas que já vão agregar outros serviços, como eu já falei para vocês, e esses canais eles vão só aumentando, eles vão só se expandindo. E aí eu aponto para vocês que os canais eles podem ser canais diretos ou canais indiretos. Os diretos eles são aqueles que são assumidos pela organização, né?
E essa promoção, essa reserva, os serviços aos clientes vão acontecer todos por esse canal. E o exemplo que a gente tem mais prático é o atendimento no telefone, ou até mesmo quando você, consumidor, vai no site da empresa adquirir um pacote turístico. Já os canais indiretos são esses canais de terceiros. Eu posso citar como exemplo as operadoras de viagens ou as agências de viagens, né, que comercializam serviços turísticos. Tem um esqueminha que é bem interessante para a gente entender essa venda direta e venda indireta. Vocês podem olhar depois no nosso slide, que está disponível na aula. Aí, já falando também sobre as tecnologias de distribuição, a gente aponta aí como venda direta, como meio de venda direta, que ainda permanece, né? Então, se evoluindo, a gente está tendo cada vez mais evoluções. Os sites das empresas, telefone, loja física, os totens de autoatendimento, celulares, estantes. Pessoal, e aí, assim, já pegando as vendas indiretas, como eu falei, as agências de viagens e operadoras. E aí eu vou soltar uma pergunta. Eu não sei como é que é a experiência de viagens de vocês. Viagens que eu falo para fora do Piauí. Mas vocês acham que é mais comum? Vendas diretas ou vendas indiretas? E por quê? Bom, professor, começando aqui, ver se eu consigo responder. Bora lá. O piauiense, de um modo geral, né, claro que tem as exceções, as viagens para fora não se popularizaram tanto ainda. Você vê que ainda são classes, de certa forma, privilegiadas, ou outras, por questão de trabalho, ou por uma ocasião, circunstância, que possa fazer uma viagem, vamos supor, para um destino nacional ou até internacional. Mas o que dá para se perceber é que é mais comum a venda direta do que a indireta, pelo menos por onde eu tive contato e experiências até agora. Não sei o que é que os colegas diriam, né? Mas tocante às experiências que eu tive até agora, que eu percebido, é mais a venda direta do que indireta. Ó, isso que você falou, Rogério, é bem essa dinâmica que a gente está vendo. A gente está tendo um processo de desintermediação, né? Se as agências antes estavam no meio da cadeia, elas perderam esse posicionamento, e essas agências hoje elas estão sendo muito menos buscadas do que o canal direto com a empresa. É muito mais comum buscar ou o canal direto com a empresa, ou eu pegar algum desses buscadores que eu citei para vocês, que são concorrentes das agências. Dentre esses buscadores, a gente tem buscadores, a gente tem as agências online, como o Expedia, que é uma agência online virtual. A gente vai ter também os buscadores como Skyscanner, o próprio Decolar, o TripAdvisor, que são buscadores que acabam tendo essa relação de concorrência direta com as agências. Então, a gente vai ter aí uma dinâmica em que a venda direta ela acaba sendo mais comum. Eu estava lá no aeroporto lá de São Paulo, e você tem disponíveis vários totens de autoatendimento para você poder adquirir a compra de passagem, ou até mesmo compra do despacho de bagagem, se você for despachar a bagagem. Vocês sabem que a gente pode fazer o check-in pelo aplicativo. Se não sabem, o meu sonho vai ser um dia levar vocês para uma viagem de avião, nem que seja uma viagem de Teresina a Parnaíba. Vai que a gente consiga fazer uma prática, né, de transporte, ia ser bacana demais. Mas professor, seria ótimo. Já pensou? Ia ser muito bacana a gente conseguir. Se a gente conseguisse visitar o aeroporto de Teresina, não sei se todo mundo conhece o aeroporto de Teresina, e entrar numa aeronave já seria, assim, fantástico. Mas aí tem que ver como é que faz isso. Vamos ver, vamos estudar essa possibilidade aí futuramente. Tive a felicidade de fazer uma assim, de Teresina a São Luís, e São Luís Teresina, que foi muito legal na época do curso de guia de turismo. A gente pagou essa disciplina
e aprendi várias coisas, né? Embarque, desembaraço de bagagem e tudo mais. Foi muito bom. E É gostaria muito, muito de ter uma nova experiência assim. é muito bom, Rogério, porque, por exemplo, para quem nunca viajou de avião, é tudo muito novo, né? Então, se você vai trabalhar com agenciamento, ou vai trabalhar com companhias aéreas, você precisa saber como é que funciona toda essa dinâmica que você está falando que vivenciou, né? É, de fato, realmente, professor. E isso é um aprendizado na prática. Ah, vale tanto, viu? Vale muito. É de uma forma imensurável. Sim, sim. E aí, gente, só para a gente fechar essa aula, o que eu quero que fique claro aqui para vocês é que esses canais, eles são diversos, eles tiveram novas roupagens, e aí, se você está no segmento de agenciamento, você precisa ter esse, essa percepção de mudança, porque é um mercado que se renova constantemente. Vamos aqui para a aula 5, rapidinho. Eu sei que a gente já está 8h10. Pronto. Na aula 5 é uma aula mais, eu acho até muito parecido com algo que a gente trabalhou em administração aplicada ao turismo, porque se fala dessa abertura de empresa, né, como é que se abre uma empresa. Eu lembro que eu utilizei com vocês o Canvas, que eu particularmente prefiro, mas para esse texto, Pelizer, ele sugere o plano de negócios. Então, a gente aprendeu a fazer um plano de negócios, com toda a sua estrutura, o que tem que ter nesse plano de negócios, para vocês também, acredito que não seja novidade, porque muitos já têm formação na área de administração, ou na área de turismo, acabou vendo algo sobre empreendedorismo. Então, é mais para a gente, essa aula foi mais para a gente compreender como é que se abre uma agência de turismo, o que é um contrato social, como é que se dá essa questão da abertura. A agência, para abrir uma agência, precisa ir na junta comercial, eu preciso emitir um documento pela Receita Federal, né, que é o meu CNPJ. Eu preciso também de quê, pessoal? Que é importantíssimo para toda empresa de turismo, o cadastro, né? É necessário que a gente tenha o cadastro, que é um documento aí que vai validar que você é uma empresa realmente comprometida com o seu consumidor e que é um documento gratuito, né? Então, tem que ter cadastro. A gente fala um pouco também sobre estrutura organizacional e funcional, que é algo que nós vimos um pouco na disciplina de ADM. E, por fim, eu falo um pouco sobre as franquias, né? Quem sabe aí, quem quer montar uma agência, trabalhar com receptivo local e tentar, não sei, uma franquia a gente sabe que é caro, mas tentar ser revendedor de uma CVC da vida, de uma Flytour, de uma Schutz ou de outras companhias. Né? É uma forma que vocês teriam de estar aí tendo uma projeção de vendas muito maior, para não se limitar somente ao receptivo. Bom, e na nossa última aula, a gente fala sobre os roteiros turísticos. Eu gosto muito dessa aula porque ela é uma aula tem muito conteúdo e são conteúdos que para o dia a dia de vocês é essencial que conheçam. É fundamental que vocês conheçam esses conteúdos de roteiros turísticos. Então, nessa aula a gente fala especificamente, a gente vai trazer o programa de regionalização do turismo, explicando, reconceituando esse programa. Ele é um programa que vocês viram na disciplina passada, de POT, e é o principal programa do Ministério do Turismo, é um dos principais, aliás, porque trabalha essa descentralização. Você vai pegar destinos consolidados, fazer com que esses destinos eles se agreguem a outros que não são ainda consolidados e se criem polos e regiões turísticas, para que beneficie, para que esse turismo consiga desenvolver não somente aquele destino, mas os destinos que são vizinhos, que são próximos, que são ao lado. Então, o programa de regionalização ele é muito significativo nesse sentido. Aí eu falo sobre o módulo, existem alguns cadernos do programa.
O caderno de módulo operacional, o 7, ele fala especificamente sobre roteirização turística, sobre o que é a roteirização, traz esse conceito, e aí eu vou aqui trazer só para vocês, para a gente poder, enfim, construir juntos e rever, mas basicamente é um processo que visa propor aos diversos atores que se envolvem com o turismo, moradores locais, que têm interesse em trabalhar com a atividade, a gestão pública e o trade, as empresas, os guias de turismo, os donos de empreendimentos de hospedagem, de alimentos e bebidas. Então, é a relação de todos esses atores para que a gente possa, a partir disso, constituir os roteiros turísticos. Esse processo de roteirização é um processo que exige que haja esse diálogo de todos esses atores para poder constituir os roteiros turísticos. E aí a gente vai também identificar que a partir dos roteiros são identificados os atrativos, os equipamentos e serviços turísticos que vão ser desenvolvidos dentro desse roteiro e a infraestrutura de apoio. A gente precisa levantar todas essas informações, que são informações essenciais. Na elaboração do roteiro de vocês, desse roteiro que eu pedi, vocês vão precisar ter esse cuidado, né? De levantar algumas informações que foram solicitadas. Eu trago também alguns conceitos relacionados ao que é circuito, estrada e rota, não sei se ficou claro para vocês, mas o circuito é essa disposição ordenada de atrativos e equipamentos em que você não vai visitar o mesmo lugar 2 vezes. E aí eu aponto como um exemplo muito comum são esses circuitos europeus, que as agências, as operadoras e agências costumam vender, que transitam pelos países da Europa. Tem circuitos também dentro do Brasil, no Nordeste. Então, se vocês pesquisarem circuitos turísticos, vocês vão encontrar diversos. A estrada é uma via de acesso de existência de um ou mais atrativos relevantes. Se a gente pensar a BR-343, que aqui no Piauí, que envolve, por exemplo, considerando de Teresina até Parnaíba, a gente vai ter uma estrada que tem significância turística. Eu vou envolver alguns municípios que têm atrativos, e esses atrativos eles estão dispostos no entorno da estrada, beleza? Então, por exemplo, as praias do litoral, elas estão disponibilizadas, elas têm acesso, aliás, pela BR-343, o Monumento de Genipapo em Campo Maior. A gente tem também em Teresina, a própria saída de Teresina, né? Ali próxima à região das avenidas, próxima ao espaço dos shoppings. A gente tem ali também uma dinâmica de equipamentos e de atrativos turísticos que vão acabar sendo dispostos nessa estrada. E a rota é um caminho direcionado com indicação de um sentido ou rumo a ser seguido. Então, a rota das emoções, você pode transitar, como o próprio nome já diz, a gente vai poder transitar por todos os destinos da rota. Mas a ideia da rota também é um começo, você tem um começo, um meio e um fim. E essa rota, eu coloquei como exemplo a Rota das Emoções, que envolve 13 municípios e 3 destinos específicos: Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara. Classificação de roteiros, a gente viu especificamente que existem algumas formas de classificação. Quanto ao local de elaboração, acho que no início eu falei sobre receptivo e emissivo, espero que tenha ficado claro. Roteiros que são comercializados, e aí tem os roteiros que são provenientes ou do guia de turismo, ou da agência de viagens, ou da operadora turística. Geralmente eles têm uma programação mais fechada, mais rígida, e isso acaba fazendo com que o que se conhece, né, é muito delimitado e muito amarrado. Aí eu vou exemplificar para vocês o seguinte. Atualmente eu viajei, lá no Rio de Janeiro eu fiz um desses roteiros comercializados, fiz 2 na realidade, e um deles que eu fiz foi justamente para eu já conhecia, mas para fazer um city tour no Rio de Janeiro. Cristo Redentor, Bondinho do Pão de Açúcar, Escadaria Celaron e por aí vai.
Então, esse é um exemplo que eu posso dar para vocês. Tem os roteiros que são de agentes organizados, em relação aos agentes organizadores, desculpa, que são órgãos, podem ser órgãos públicos ou iniciativa privada. Lá em São Paulo, e no Rio, em Recife, a gente encontra muitos roteiros que são gratuitos. Você pega um folder, é muito comum você encontrar os centros de atendimento ao turista, se pega um folder desse e você vai visitar um desses roteiros que são propostos. Tem diversos, assim. E o mais interessante, pessoal, não é o fato de você não pagar. Claro, não pagar é bom. Só que você consegue conhecer a cidade e a cidade ela te possibilita possibilidades que vai além do que é comercializado. E aí é legal, por exemplo, a gente já pensar, já visualizando internamente o Piauí. Eu tenho uma agência de turismo, eu sou um guia de turismo, eu trabalho com roteiro X. Por que não fazer alguns roteiros ou tentar fazer parcerias com a gestão pública, não sei, para pensar um roteiro que seja gratuito e que seja uma degustação do destino de vocês. Porque já é uma forma que nós temos de fazer com que o cliente, o consumidor, o turista, ele queira comprar mais roteiros daquele local. Não é não? Se a gente dá uma degustação ela é gratuita. Você acaba tendo ali uma estratégia direta de chegar até o consumidor e fazer com que ele adquira outros serviços. Então, dá importância, eu penso, desses roteiros públicos. A gente também tem roteiros que não são comercializados, escolha individual do turista, né, e materiais. A diferença, vocês viram a disciplina de patrimônio, os materiais eles vão focar em atrativos que tenham materialidade, né, e os imateriais já vão focar em atrativos imateriais, danças populares e por aí vai. Tem os temáticos que podem ser de gastronomia, de arquitetura, ou outros pontos. E aí já de tipologias aliás, ainda falando, já falando de tipologias de roteiro. Segundo esse Tavares, a gente tem diversos tipos. Vamos ver se vocês lembram, eu vou colocar aqui um, e vocês vão me dizer se lembram o que é. Vocês sabem o que é um forfait? Cri. Não? Ninguém sabe o que é um forfait? Tá, vamos lá. Vou ajudar vocês. O forfait, pessoal, ele é um roteiro elaborado para o cliente, ou seja, é um roteiro personalizado. Geralmente, quando você vai para uma agência pequena, creio que os meninos, o Valtécio, o Rogério, a Cleudileia, quando recebem turistas, consumidores, eles costumam fazer esses forfaits, que são esses roteiros personalizados. Acredito eu que seja mais comum para vocês. Ou fazer aqueles que já existem, mas com algumas mudanças, né? Para poder atender à expectativa daquele consumidor. A gente tem dois tipos de excursão, que são as excursões do tipo 1 e tipo 2. A excursão do tipo 1 é aquela que vai envolver até 3 dias e no mínimo 2 localidades. E a excursão do tipo 2 é aquele famoso bate e volta. Se a gente faz uma viagem de ida e volta no mesmo dia, é uma excursão do tipo 2. Os pacotes, como vocês já bem sabem, são esses produtos turísticos que vão envolver vários serviços. E o City Tour são roteiros que vão acontecer dentro da cidade, né? Você vai visitar os principais atrativos da cidade. Tavares vai trazer uma série de tipos de City Tour básico, o panorâmico. O básico é aquele que a gente vai fazer uma visitação aos principais atrativos. Esse que eu fiz no Rio de Janeiro, ele foi um City Tour básico, a gente passou, nós fomos pegos pela van, eram umas 8 horas da manhã, após o café da manhã, nós fizemos o passeio ao Pão de Açúcar, Cristo Redentor, ficou por último, isso. Fomos no estádio do Maracanã também, a gente foi na escadaria Celaron,
almoçamos lá no restaurante próximo, e esse City Tour ele mostrou os principais atrativos do destino Rio de Janeiro. Mas também a gente tem o City Tour panorâmico, que são aqueles em que você vai fazer a visitação não tem paradas, né? Você vai ver de dentro do veículo esses atrativos. O monumental, que ele vai focar nos monumentos mais expressivos, nos atrativos mais expressivos da cidade, e isso vai ser muito relativo, porque, por exemplo, aqui em Parnaíba, eu acho que o principal atrativo histórico é o Porto das Barcas. Não sei se todos vocês conhecem, mas daria para fazer um City Tour Porto das Barcas, Pedra do Sal, que é uma praia também importante daqui, que fica em Parnaíba, Avenida São Sebastião, que envolve uma série de equipamentos de alimentação. A gente tem o City Tour motivacional, que são aqueles para públicos que têm interesses específicos, e, por fim, os By Nights, que eu particularmente adoro, que são aqueles em que nós vamos fazer um City Tour para conhecer a noite da cidade, os restaurantes, os bares, os espaços de entretenimento. Então, o By Night é um tipo de City Tour que tem essa especificidade. E aí, pessoal, nós falamos também sobre os elementos da oferta, elementos que influenciam na demanda para a composição de roteiro. Trouxe uma série de informações sobre isso, sobre os recursos, os meios de hospedagem, os tipos de transportes. E, por fim, a gente falou sobre a precificação, né, quanto é que custa o roteiro. Eu até falei na aula que essa tarifa net, ou preço neto, é justamente o preço desse levantamento preliminar que nós fazemos. Quando você vai precificar o roteiro, é interessante que você bote uma margem em cima do preço neto, que vai ser o preço final do seu roteiro. Então, isso vai ter que levar em consideração quanto cada serviço, obviamente, vai sair para que você componha todo o roteiro turístico. Bom, gente, então, em relação aos conteúdos teóricos, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma colocação, ponham aí no chat, ou podem abrir o microfone. Eu vou aproveitar para abrir aqui o cigarro rapidinho para a gente falar sobre as atividades. Beleza? Beleza, professor. Só uma pequena observação. Sim. O roteiro ali do Porto das Barcas, ele agora ganhou uma agregação de valor, né? Que é o Museu do Mar, muito legal. Estou ansioso para visitá-lo. Pois é, rapaz, o Museu do Mar. E um dia desses, tem o Museu do Mar, abriu também um restaurante flutuante aqui, muito bacana, que eles fazem esse passeio no Rio, Igaraçu, e Ah, é um seria aquele no o Catamaré? o Catamaré, Muito bom. É e da irmã de um amigo meu aqui de Pedro II, que ele é daí de Parnaíba, né? O Barreto. Seria de uma irmã que é sócia lá. E ele tem me que legal. convidado para fazer uma venda para esse atrativo e eu mesmo estou ansioso para conhecer. Pois é, vocês podiam se organizar aí, eu vi que tem muita gente de Pedro II hoje. Vocês podiam ter de São Raimundo também. Vocês podiam se organizar e virem para cá para a gente fazer umas visitas bem bacanas. Eu poderia tentar um preço bem legal, assim, ver uma hospedagem bem em conta, ou tentar uma hospedagem em algum local, sei lá, uma casa, alguma casa de igreja, ou algum outro local, a universidade, Um poderia ver essa hostel, né? parceria. Podia ser um hostel que sai mais em conta também. Enfim, daria, professor. Se a turma Esse, quiser, a gente pode se organizar aqui. pois é, que seria bacana para vocês conhecerem. Acho que até como viagem de confraternização ou de encerramento aí do curso, que o curso acabando que vem, né? Então, acho que vale a pena. Pois é. Estou Anime indo com um mais, grupo, anime mais mas é pessoal aí, viu, Rogério? Pois é, eu estou indo já, mas é um bate-volta no litoral, na praia na região de Luiz Corrêa, mas é com a excursão número 2, né? Tipo 2. A gente está indo aí no dia 26, se Deus quiser. Bate e volta, né? Bate-volta, professor. Beleza. Depois eu vou bem aqui só abrir no cigarro rapidinho, pra gente poder liberar vocês. E eu ia ajeitar meu forro aqui.
Siga abriu para vocês, pessoal? Eu estou pelo celular, não deu para abrir. Eu estou com o computador ali ocupado em outra atividade, em outra função, mas eu estou pelo celular. Mas abriu hoje cedo. Consegui abrir. Tá aparecendo, né? Então vamos lá. Deixa eu só aqui prossigar novamente. Fórum 1. Algumas pessoas já até responderam aqui os fóruns, né? E comentaram. Bom, gente, então, vocês estão vendo aí o Fórum 1, né? Tá tranquilo? Tá sim, professor. Beleza. Então, no Fórum 1, a gente queria o quê? A gente queria só compreender os conceitos. Na aula 2, nós trabalhamos com vocês os conceitos, né, de tipologias de agências de turismo. E nós queríamos que vocês trouxessem esses conceitos a partir do decreto de 2014, que é o 12.974. Então, considerando as agências de turismo, são empresas de grande relevância para o setor se efetivar no destino, vocês tinham que explicar o entendimento de qual era a diferença entre as agências de viagens e agências de viagens e turismo, citando uma atividade que estas desempenham. Então, basicamente, era trazer o conceito, o entendimento que vocês tiveram sobre agências de viagens e agências de viagem e turismo. E nesses conceitos, vocês trazerem uma atividade apenas ou mais, né? Que elas desenvolvem. Então, para quem ficou com dúvida, é só isso que a gente pediu aí no Fórum 1. É trazer esses conceitos, a diferença de uma para a outra, pegar o decreto, esse decreto eu disponibilizei aí o link, para que vocês só citem uma atividade ou mais de uma que elas desenvolvem. E aí comentem a dos colegas também, participem, que é importante para o crescimento acadêmico, intelectual de todo mundo, né? Essa vivência e essa troca com os colegas. Então, o fórum vai fechar aqui dia? Acho que é dia 10. Não, é dia... Tá chegando o dia. É dia 10, né? Sexta-feira. Sexta-feira, acho que é sexta-feira, dia 10. Final de semana vai ser postado, então, aí, viu, minha gente? Então, deixe de entregar, não. Volta. Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a esse fórum? Posso seguir? No meu caso, pode seguir, professor. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Você está vendo o chat aí, Rogério? Alguém comentou alguma coisa? Não, né? Eu não consigo ver o chat, professor. Eu estou aqui pelo celular e aí tá. não tá limitado aqui, não consigo ver. Ninguém comentou não, então acho que está tranquilo. Então vamos aqui para o Fórum 2. Bom, o Fórum 2, criando um negócio, eu também gosto muito desse de empreender, porque eu quero quero que essas turmas terminem esse curso e que saiam boas ideias. Já saíram algumas durante as minhas aulas e acho que as aulas de outros colegas, mas que vocês consigam criar novas ideias, porque a partir dessas ideias que são criadas, é importante para que a gente poder ver a evolução de vocês.
Então, no Fórum 2, a gente vai ter como descrição o seguinte: você irá empreender no setor de agenciamento e sabe que para tal precisa elaborar um plano de negócios fundamentado que norteie suas decisões de maneira mais assertiva e eficaz. Considerando a ideia proposta, dê um nome para a sua agência de turismo. Olha aí, agência de turismo. Pode ser uma operadora ou pode ser uma agência de viagens, certo? Classifique quanto ao tipo, eu quero saber qual é o tipo dessa agência, a atuação geográfica que a gente viu no capítulo 2, na aula 2, e o segmento que a agência vai trabalhar. Não deixe de justificar o porquê da decisão. Pronto. Para esse fórum, eu só quero isso. Eu até sugeri como leituras dos capítulos 2 e 5, mas esse fórum, basicamente, vocês vão trazer essa ideia de que tipo de agência vocês montariam, uma agência de turismo, e vocês vão colocar também essas tipologias e classificações, para saber se entenderam de fato o que são essas classificações e tipologias. Alguma pergunta? Podemos ir para a atividade? Acredito que sim, professor. Então, aqui para a gente finalizar nosso encontro de hoje, deixa eu só abrir aqui a atividade. Só um instante, gente. Estou só abrir aqui a guia. Só apareceu para vocês o formulário? Não, professor, apareceu só a guia, a página com os arquivos. Certo. Eu não sei, eu acho que está travando aqui para mim. Deixa eu tentar mais uma vez.
Pessoal, alguém teria o formulário aí fácil? Eu não tenho ele, eu não estou conseguindo abrir nem no Cigar e nem aqui no meu computador. Ah, agora abriu, acho que vai. Agora foi. Depois de meia hora, deu certo. Isso é a tecnologia. Ei, tecnologia, né, Rogério? Quebra as pernas da gente de vez em quando, viu? Vai dar certo. Vou tentar mais uma vez aqui, pessoal. Ah, deixa eu aproveitar para dar um recado, França. Eu recebi seu e-mail, viu? Eu vou lhe responder amanhã, tá bom? Oi, professor. Tá bom, estou aguardando. Eu não esqueci de você, não. É porque é muita coisa. Tá bom, obrigada. É isso. É, minha gente, eu tô achando aqui que não abre, não. Mas deixa eu tentar lembrar. Tá. Eu lembro que eu pedi para que vocês organizassem um roteiro turístico. E, e acho que foi. Foi ou não foi? É que Sim, vocês. professor, foi. Você pediu para a gente elaborar um roteiro turístico, e aí você pediu para a gente dar nome do roteiro, a classificação, o tipo, dias e o itinerário, né? Eu estou achando essa Isso. atividade muito difícil, professor. Comente ela aí, com A muitas parte. explicações. O itinerário. Tudo, professor, por favor. Ah, não, essa atividade ela tá bem facinha. Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão criar com base no visualizando, né, o local em que vocês residem, vocês vão criar vocês criaram uma agência no Fórum 2. Na atividade vocês vão criar o roteiro. Então, o roteiro, eu lembro que você falou de detalhes, tem que colocar o nome para o roteiro, tem que escrever. Professor, esse nome do roteiro, o que seria? Eu já lhe disse que eu sou leiga nessa nossa área aqui de turismo. Aí Sim. o nome do roteiro seria o lugar que a gente vai, ou a gente vai inventar um nome fictício para esse roteiro? É o nome do roteiro mesmo, é o nome do passeio que vai ser executado por vocês, entenderam? Ah, então é o nome do local. Não, do roteiro, por exemplo. Você é de Pedro II, né? Sim. Então, você pode fazer um roteiro que trabalha a perspectiva das cachoeiras, dos atrativos naturais e criar um nome pensando nos atrativos naturais que vão ser visitados por vocês, pelo grupo que você vai conduzir. E aí, claro, como eu já sei que a cidade é Pedro II, é interessante que vocês coloquem, porque eu também já sei que a Cremilda ela não mora, eu acho que em São Raimundo, ela mora no numa cidade próxima. Se ela fazer o roteiro dela sobre a cidade dela, é legal que ela bote o nome da cidade. Mas fica aí o nome da cidade e o nome do roteiro, que seria o tema desse roteiro, entendeu, Cida? Então, exemplo, ecoturismo? Sei lá, caminhadas, ecoturismo em Pedro II, porque esses roteiros eles têm que ter um nome, né? Eles têm que ter uma. Porque o nome é justamente um meio para que eu possa promover esse roteiro. É a partir do nome que eu vou promover esse produto. Entendeu? Queria muito conseguir abrir o formulário para eu ver aqui. Ah, consegui, gente.
Só está travando um pouquinho para mim aqui, mas eu acho que vai dar certo. Então, ó, eu estou lendo aqui. A gente pede para vocês o nome do roteiro, né? Como a Cília falou. O nome, no caso, vocês colocam o nome da cidade e coloquem também, por favor, o nome desse roteiro, a classificação e o tipo. Vocês viram as classificações que eu comentei? Organização pública, organização privada, roteiro de emissivo, roteiro receptivo. Então, vocês vão pegar essas classificações e vão dizer que tipo de roteiro, qual delas de vocês vai se encaixar. Se ele vai ser um roteiro emissivo, receptivo, se vai ser de iniciativa privada, pública, temático, material, imaterial. Tem todas essas descrições na aula 6. Vocês vão pegar, então, a tipologia desse roteiro, que pode ser um city tour, pode ser um forfait, que é o roteiro personalizado, pode ser uma excursão tipo 1 ou tipo 2, que eu já expliquei a diferença, correto? E pode ser outros tipos de roteiro. A quantidade de dias em que vai acontecer, se vai ser somente um dia, um turno, 2 dias, se vai ser só em Pedro II, se vai ser Pedro II e um município vizinho, que tem atrativos também. O breve itinerário, gente. O itinerário é a programação. Na programação eu vou descrever literalmente. Saída a de 8, aí é a parte que eu acho que vai dar um pouco mais de trabalho para vocês. Buscar o grupo no hotel, sair das 8 horas. Aí você bota lá 8 horas, saída do grupo. 8h30, tal coisa. Vamos fazer uma visita a determinado atrativo. 9h30, caminhada à cachoeira. Como vocês são daí, vocês conhecem mais ou menos as distâncias. Se você quiser incluir um passeio de bike, eu sei que tem uma galera aí que anda de bicicleta em Pedro II, você pode incluir esse passeio e ter uma noção mais ou menos de tempo que esse passeio de bike iria acontecer e incluir no roteiro. Aí, sei lá, meio-dia, parada para almoço, de meio-dia a 1h. É literalmente uma programação. Entenderam? Professor, eu vou inventar isso, não é? Você vai inventar desde que tenha lógica. Você não vai dizer que você vai fazer uma visita... É Cachoeira do Salto Liso, né? Tem 2, não é? Sim. De quanto tempo é da zona urbana para a cachoeira? Mais ou menos. Posso responder, professor? Pode sim. Beleza. Você tem que considerar, no caso para a Cachoeira de Salto Liso, você tem que considerar o percurso de carro. É uma distância de 12 quilômetros de carro, sendo metade em estrada pavimentada e metade em estrada de chão. É o tipo de carro que chega lá. Vai dar em torno aí de 1h30 de carro. E aí depois você vai ter o percurso de caminhada em trilha em grau de dificuldade média, que vai ser em torno de 30 minutos, para um grupo de até 10 pessoas, por exemplo. Perfeito. Ó. Essas informações que o Rogério deu, Cid, ele já está dizendo aí, né, que como você falou, a gente vai criar os horários. Só que é interessante que vocês criem sobre algo que já conheçam. Porque aí você vai botar um tempo específico, né? Sei lá, da cachoeira, da saída até a cachoeira, 2 horas. 2h30. Você está entendendo? Sim, tem que ter todos esses detalhes, né? De tempo, de quanto vai durar. Pelo menos eu não vou exigir de vocês uma descrição muito específica, mas eu quero só assim, o tempo e a atividade que vai ser executada naquele tempo. Ei, professor, mas isso a gente vai colocar naqueles espaços que você colocou? Não, isso você vai colocar mesmo junto com as informações de nome, tipo e por aí vai. Ah, tá, entendi. Aí Tá o certo. quadro, o que é para fazer no quadro? É só lembrar aqui do quadro. Ele está abrindo aqui para mim. Esse quadro, lembram desse quadro? Esse quadro é bem interessante, semelhante ao que nós fizemos lá atrás. Então, eu faço tudo de casa pensado para otimizar a vida de vocês. Olha que professor bonzinho, mas essa ideia de trabalhar com essa ferramenta é o Canvas. Então, eu queria que vocês já utilizassem ela só que não é o Canvas como é o Canvas padrão.
Vocês vão colocar aqui só o quê? O segmento de cliente, é porque vocês não estão vendo aí, né? É o segmento de cliente, as atividades principais, os parceiros principais, os Isso. canais de distribuição, relacionamento com o cliente, o custo, o valor, a proposta de valor para o cliente. Só que, É isso que está lá na tabela. só que assim, não vão ser todos esses, viu, Rogério? Eu só vou pedir para vocês, dos 9 blocos, eu só pedi 7, que são quem? As parcerias principais. Se for ter parceiros principais, quem são esses parceiros? Ah, a gente vai fazer um roteiro que vai incluir pedal. Tem empresa de bicicleta em Pedro II? Se tiver, bota lá o parceiro. Ah, a prefeitura vai disponibilizar determinada coisa. Entendeu? Então, Pronto. aí, atividades Essa, principais. Pode essa é o falar. que vai acontecer, né, professor? Durante o itinerário, que vai acontecer de principal. As atividades principais são itinerário. Como não vai caber aqui, vocês vão já botar o itinerário como resposta, que eu vou verificar o itinerário de vocês. Beleza? Professor, Oi, fala. eu não estou entendendo como é que a gente vai fazer o itinerário, tipo aqui no Canvas, nesse Canvas que você colocou aqui. Não, vai fazer o itinerário separado, lá em cima. No Canvas você vai botar o quê? Você vai escrever itinerário, que eu já vou entender na correção que o itinerário é a atividade principal. Entendeu, Silvia? Não, professor. Você vai botar só o nome itinerário. Então, só para eu saber que em atividades principais é o itinerário de vocês. Ponto. Aí eu vou lá no itinerário conferir. Entendeu agora? Certo. Hoje está mais fácil ainda. É porque não vai precisar. É porque assim, não vai precisar. Vocês sabem que esse espaço é pequeno. Não tem como vocês descreverem aqui todo o itinerário. Vocês vão fazer o itinerário em cima, né? Em cima do quadro que eu disponibilizei desse esquema. E nas atividades principais, se não quiserem botar, eu já sei que o itinerário são as atividades principais de vocês. Então, se ficar sem nada aqui nas atividades principais, eu vou lá no itinerário verificar. Mas que tem que ter o itinerário com a programação, tem que ter. Você vai lá no Canvas verificar, né? Isso. Aí, recursos principais. Recursos principais seriam, por exemplo, a gente vai utilizar de carro, de veículo. Que veículo é esse? Vai botar, se for um percurso que exija um carro 4x4, você vai botar um carro 4x4, bicicletas, equipamento, caixa de primeiros socorros, né? Os recursos que vocês vão precisar para poder executar o roteiro. Se for ter alimentação inclusa, você vai botar alimentação, e vai dizer que a alimentação é essa, pode botar só alimentação, almoço ou jantar, que aí a gente já entende. Proposta, beleza? Proposta de valor seria o nome do roteiro. Ponto, só o nome do roteiro. Aí no item relacionamento com os clientes, é como é que vocês vão chegar até os clientes de vocês. E aí, por meio de que meios, né? Quais são os meios que vocês vão fazer para chegar até os clientes? Como é que vocês vão divulgar o roteiro que vai ser criado para chegar até esses clientes? Se você botar por tópicos, que nem foi feito aquele Canvas, não é texto grandão, não. Tópicos. Aqui no Canvas é só tópicos. Aliás, no esquema. Os canais, gente, que ficam embaixo, vocês vão botar se são canais diretos ou indiretos. Lembram que mais cedo eu falei sobre os canais? Diretos e indiretos. E aí, como canal direto, eu até disse que o telefone é um canal direto, o site da empresa é um canal direto. Então, vocês vão botar quais são os canais que vocês vão utilizar. E, por fim, o segmento de clientes, que é quais são os clientes que vocês pretendem atender. É o pessoal que é aventureiro, é LGBT, é o pessoal que gosta mais da noite. Vocês vão especificar quais são os segmentos de clientes de vocês. Compreendido? E, professor, por isso que você colocou lá no critério de notas, você colocou assim, documento no formulário recomendado. Isso, justamente. Um ponto, né? Então, o documento no formulário recomendado seria o documento aqui na ferramenta Canvas. Não.
Ó, essa primeira, só para a gente recapitular, essas primeiras informações, Porque assim, eu vou enviar para você pelo SIGA, certo? você pode mandar pelo meu e-mail, que eu dou uma corrigida antes. Eu posso enviar pelo e-mail Porque também. pelo cigarro você manda definitivo, viu? Se você Isso. mandar, me mande pelo e-mail, que eu dou uma olhada, eu dou um feedback, eu vou dar para você e para a França também. Certo. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo para vocês, podemos ir descansar. A surpresa, professor, foi essa descrição aí dos roteiros. A descrição não era tudo que a gente vai fazer do roteiro, o horário, tudo isso aí. Eu já estava despreocupada, né? Pensando que não tinha. Não vai ter, viu, França? Não, França, mas ó, se você fizer um roteiro de uma manhã ou de uma manhã e tarde, é só você ter uma compreensão de tempo e espaço. Se você vai fazer na sua cidade, né? Não é Pedro II, não, né? Não vou fazer Pedro II. Minha cidade não tem nada, não, professor. Que aí você vai ter essa noção de tempo e espaço, e você pode, se tiver um museu em Pedro II, eu não sei se tem, eu acredito que tem. Tem o Museu da Roça que eu lembro, eu não sei se tem mais algum museu dentro do município, mas você vai pensando o roteiro e vai tendo essa percepção de tempo e espaço, para poder, não precisa nem ser um monte de atividades, não, você tem até que pensar se essas atividades não são demais para o seu grupo, ou para o turista que comprar o seu. Eu acredito até, professor, que um roteiro, tipo, se eu quero fazer de 3 dias, de 4 dias, dois lugares são suficientes, porque as pessoas ficam, é muito exaustivo visitar muitos lugares, né? A não E aí, ser que seja tudo dentro da cidade. e aí tem que ver também que se você fizer com 2 destinos, ou 2 dias, você já vai ter mais coisa para. Eu posso fazer essa programação para um dia, não posso? Pode, para um dia, pode, tranquilo, pode sim. A Thaís está perguntando alguma coisa. Espera aí só um minuto, Thaís. Já te respondo. Alguém mais ia falar alguma coisa? Era eu, professor. Eu quero só dizer que depois dessas explicações clareou mais ainda, professor. Realmente vou ainda enriquecer ainda mais o meu, que eu ainda estava aqui vendo. Mas dizendo aqui para as meninas, para a França e para a Cídia, que a gente tinha até se encontrado para outra atividade de outra disciplina, era aquele que eu disse. Dava para responder a tabela se a gente elaborasse o itinerário de atividade. Sim. Pois é. O Pois no Rogério mais tentou era isso. ajudar muito, professor. Na verdade, ajudou muito. É porque, assim, eu e a Cid, a gente é de outra área diferente. Então, a gente realmente fica boiando nesse curso. A gente está tentando se encontrar. É uma coisa que a gente gosta, mas a gente, infelizmente, já está quase no final e a gente ainda está um pouco perdida em algumas disciplinas, né? Mas você sabia Mas que a gente muito, está bem. mas você sabia que muita coisa vai mudar quando você estiver no estágio? Tem muita coisa que vai ficar mais clara no estágio. Então, é o que eu falei para a Cid, é assim, como as aulas são é, à distância, então a gente fica assim, meio vago, querendo ou não, mesmo que a gente tenha esse contato, mas alguma coisa fica faltando, né? Né, A a gente, prática é muito importante. o ideal era que a gente conseguisse, né? Como eu falei para vocês, porque o professor formador ele visita vocês nos polos. Só que, infelizmente, a gente ainda não está autorizado para visitar. Eu não sei se o ano que vem vai mudar essa dinâmica. Que aí, se mudar, eu vou conseguir ir em todos os polos e os outros professores também vão em todos os polos. Que é o ideal, né? Ter esse contato, pelo menos uma ou duas vezes durante a disciplina. Presencial, né? Verdade, professor. Pois, da minha parte, melhorou aqui o entendimento, viu? Queria agradecer pela aula, muito esclarecedora essa aula de hoje. Estava precisando mesmo. Que é isso, Se Rogério. prepara, viu, Rogério? A gente que agradece, viu? Eu vou botar o Rogério, vai ser monitor da disciplina, viu? Quando eu Ô, pegar. professor, muito Rogério para ajudar a gente. E tá aí, só para te responder. Nós só temos uma atividade na nossa disciplina, viu? Não sei se você está confundindo com que já confundiram com a de projetos, mas é só uma atividade, é uma atividade individual. Se você tiver muita dúvida, você me procura por e-mail, que eu te mando uma explicação mais detalhada. Mas é isso que eu expliquei aqui hoje. Tem um formulário que está disponível no CIGA. Eu sugiro que você baixe. A entrega da atividade é até o dia 10, se eu não estiver enganado, até sexta-feira. E aí, se você tiver com muita dificuldade, você me manda um e-mail amanhã.
ou mais tarde, que aí eu vejo direitinho. Pode ser? Meu e-mail é Anderson. O computador tá travando aqui, minha gente. Mas dá certo. Rogério, bora organizar essa viagem aí para o litoral, Rogério. A gente está precisando. Vocês Parecer sabiam, novamente. vocês sabiam que, sabe quem eu encontrei? Teve um show da Elba Ramalho aqui no museu. E aí eu encontrei o professor Alex aqui. Ele veio com os professores para cá. Olha só, o professor Alex visitando o litoral nem convida. Cília, vamos sim, vamos elaborar direitinho. E a gente se encontrou aqui, coincidentemente. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, encontrei ele nesse dia, né? Lá no Museu do Mar. Mas venham, viu? Venham para o meu litoral, venham me visitar aqui. Com certeza, professor. Vamos organizar e a gente vai aí sim. Oi, gente, pois valeu aí pela noite. A gente se fala. Um abraço em todos os que persistiram aí até o final. Qualquer dúvida, mandem mensagem por e-mail. Hoje a aula teve de tudo, né? Teve participação especial da Isabelle, teve forro caindo no chão, mudança de cenário, mas deu tudo certo. Boa noite, gente. Fique com Boa Deus. noite, pessoal. Até mais, viu? Boa noite, pessoal. Tudo de bom.